Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu fiz uma enquete recentemente lá no Instagram a respeito de alguns assuntos que eu poderia trazer aqui no canal. E dessa vez, um dos mais votados foi a mulher cristã, né? A mulher que acredita em Cristo Jesus, a mulher que segue a palavra de Deus. E também pedi que algumas pessoas enviassem algumas questões a respeito, né, sobre o comportamento, né, sobre o que a mulher cristã deve fazer, coisa do tipo assim. E eu tive algumas solicitações, algumas perguntas, e eu vou me esforçar para poder esclarecer todas elas neste vídeo, ok? Então, eu separei alguns pontos a serem avaliados em relação à mulher cristã. O primeiro ponto a ser avaliado é um dos que eu mencionei lá na rede vizinha, a respeito do castigo de Deus. O castigo de Deus que foi dado para o homem e para a mulher, né? Mas o foco dessa palavra não é sobre o castigo do homem, mas sim sobre a mulher. Para começar, eu vou abrir a Bíblia e no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, correto? E no verso 16 até o 19, está escrito assim: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste formado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Essa passagem, ela fala um pouquinho sobre a queda do homem, né? Quando você vê Deus ordenando para o primeiro homem que ele não comesse do fruto, né? E o homem se sentindo sozinho, Deus dá a ele uma companheira que serviria para poder acompanhá-lo, para poder alegrá-lo, para poder ajudá-lo, mas que também acabou sendo o motivo da queda dele. Pelo menos não diretamente, né? Ela não foi um motivo direto, mas de certa forma ela acabou causando a queda do homem. E assim, a partir do momento em que Eva ela peca, ela se torna isenta a qualquer tipo de absorção. Ela se torna acusada, ela se torna o réu da história. E Adão, até o momento que ele não havia comido do fruto, ele também era o réu da história. Ele também era ele era a pessoa certa na história. Mas quando ele comeu o fruto, ele se torna o réu junto com ela. Então não é culpa de Eva, mas sim culpa dos dois. Porque Adão, se ele quisesse, ele poderia não ter comido a fruta. E somente Eva teria pecado. Mas como os dois pecaram, os dois têm consequências. Consequências essas que são descritas nos versículos que eu acabei de ler. Do que os versículos que eu acabei de ler estão falando? Estão falando da pena para os pecados que eles cometeram. O pecado de trair a Deus, o pecado de mentir para Deus, né? E a primeira punição, né, que Deus dá à mulher é dores na conceição, ou concepção. Eu acho que a tradução está muito correta. Dores na concepção, né? Até aquele momento, a mulher não havia tido filhos, e a partir daquele momento ela teria filhos. E com toda certeza, em algum momento ela teria filhos. Porém, a dor do parto só ocorre graças ao pecado que Eva cometeu, que foi um castigo de Deus. Também vemos aqui na parte B, parte C do versículo: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Nós vemos aqui uma definição de que a mulher estaria sempre sujeita às vontades do homem, aos desejos do homem.
Isso na antiga aliança, é claro. Isso na antiguidade. Houve toda uma história de lá até hoje, de lá até cá. Aí, no versículo 17, já começam os pecados e as punições de Adão, né? Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Espinhos e cados também te produzirá. Comerás a erva do campo. Do teu suor, do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes formado. Porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Aqui nós temos mais uma punição, só que dessa vez para o homem, né? A partir daquele momento, antes do pecado, assim, Adão, ele tinha o direito do jardim, né? Ele comia, e Deus fazia nascer, e tinha água limpa, comida, e os animais viviam em harmonia. Só que a partir daquele momento, ele teria que se virar, teria que plantar, teria que lavrar, teria que colher, armazenar, e assim foi por um longo período de tempo, e até os dias de hoje esse castigo ainda é vigente. Se tem duas coisas que eu gostaria de deixar claro, que no primeiro ponto que eu levantei aqui nesse vídeo, eu só queria fazer uma menção ao fato daquele velho costume que as pessoas têm de dizer: ah, mas a mulher cristã, uma mulher de Deus, ela pode trabalhar? Ela não pode trabalhar. A questão a ser levantada é: o castigo que Deus deu para a mulher não era trabalho, mas sim o castigo que Deus deu ao homem. Portanto, quando o homem trabalha, ele não está só trabalhando, ele está cumprindo a vontade de Deus. Porque essa foi a punição que Deus deu para ele. Ele está cumprindo pena. E a mulher, ela pode ou não pode? Essa é a questão. E a minha resposta, o meu veredito é: ela pode. Ela precisa? Não precisa. A obrigação de trabalhar, de sustentar, de prover é totalmente do homem, com base bíblica, né? O segundo ponto a ser lembrado que eu separei nesse vídeo é a definição do que é a mulher cristã. E eu separei, né? Separei um versículo aqui, que se encontra em 1 Pedro, acho que esse é bem famoso. 1 Pedro, no capítulo 3, olha só, o versículo 1, eu vou ler até o versículo 4, olha. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Aqui nós vemos algumas definições dos deveres das mulheres cristãs e dos maridos cristãos, mas aqui eu não estou falando sobre maridos, eu vou falar só sobre mulheres hoje. Algumas obrigações sobre o que a mulher deve ao marido. O que será que ela tem que fazer para o marido dela? O que será que ela não deve fazer para o seu marido? E agora eu falo mulheres cristãs que pretendem se casar um dia, né? Não estou falando só para solteiras. Tanto solteiras quanto as que pretendem se casar um dia, né? As que não pretendem também. E é bom observar algumas características que são necessárias para que um dia aconteça. Então vamos lá. Eu separei aqui algumas obrigações, né? Obrigações mesmo. Se você é uma mulher cristã, você tem que cumprir esses preceitos. Você tem que cumprir essas regrinhas, né? E assim, todas as regras que eu separei aqui hoje são com base bíblica, né? Então, nenhuma palavra que eu disser aqui vai ser apenas palavras lançadas ao vento, mas sim palavras com base bíblica, avaliadas em cada detalhe. Número 1. Eu separei aqui 5 regrinhas, mas 4 eu já deixei elas com os versículos já pré-prontos, e a última é apenas uma palavra
é definitiva. A número 1 é ser sujeita ao marido. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, na parte A. Eu acabei de ler para vocês. Semelhantemente, vós, mulheres, também sejais sujeitas aos vossos maridos. Eu acho que a grande maioria das mulheres se sentem um pouco meio que injustiçadas, ou talvez se sentem muitas das vezes oprimidas quando veem essa palavra, porque a interpretação dessa palavra ela é tida de várias formas, né? Ela é vista de várias formas. E essa sujeita, né? Essa sujeição aqui não está falando de servidão, tá bom, gente? Não está falando de escravidão, mas está falando de sujeição, está falando sobre estar sempre em união, né? Está sempre em concordância, né? Ah, mas Júlio César, me dê um exemplo do que seria a sujeição ao marido. Vamos fazer uma pequena suposição rápida aqui. Vamos supor que você é uma mulher cristã. Você faz, por exemplo, academia, né? Você está saindo de casa e, por exemplo, está usando uma calça leg. Seu marido chega para você, ou o seu namorado, e diz assim: não é legal, eu acho que você deveria mudar. A sua obrigação como mulher cristã não é falar, eu uso o que eu quero, mas sim tentar entender o porquê que ele está falando aquilo. Tentar entender por que será. Se ele está dizendo que eu não deveria usar, é porque há algum motivo. E o seu dever como mulher cristã é entender o lado do seu marido e fazer de tudo para poder não agradá-lo, mas para poder avaliar se a sua atitude está certa ou errada. Porque o objetivo da mulher cristã não é somente agradar o marido. Inclusive eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. O objetivo principal não é agradar o marido. Logo, logo eu vou dar para vocês o objetivo principal da mulher cristã. Eu vou ir para o 3, porque o 2 ele vem logo nos próximos versículos. Então eu vou ir para o número 3 primeiro. Olha só. Lá em 1 Coríntios, do seu capítulo 7, nos versos 1 e 2, depois o 8 e 9. O preceito que eu quero falar aqui agora é sobre não ter relações sexuais antes do casamento, né? Eu acho que isso é bem óbvio, né? Eu não precisava nem falar sobre isso, mas no dia de hoje isso tem se tornado tão comum que é difícil não falar sobre isso, né? Então, assim, eu preparei alguns versículos para falar sobre isso, porque é um assunto bem sério, né? Então, vamos lá. O versículo 1 e 2 diz assim, olha. 1 Coríntios capítulo 7, versos 1 e 2. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria o homem que não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. E também eu separei alguns versículos, os versículos 8 e 9. Diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Essa palavra, ela estava... o apóstolo Paulo, para quem não sabe, ele foi um homem solteiro durante toda a sua vida. Jamais se casou ou se relacionou com nenhuma mulher. Então, o conselho que ele dava, né, aos cristãos, né, de Corinto era: não se casem. Sério, ele dizia para eles não se casarem. Mas por que, Júlio César? Por que ele dizia isso? Logo mais para frente eu vou falar a respeito do porquê. Mas o foco dessa palavra não é o porquê que ele dizia isso, mas sim a razão dele ter dito isso para os coríntios, né? Porque na maioria das vezes, quando o casal ele não há o casamento, pode acontecer de, por exemplo, ocorrer relações antes do casamento. Então, o conselho dado a Paulo para os jovens, né, para os solteiros, os jovens viúvos, não casem. Mas se vocês têm atração, se vocês têm a vontade de desenvolver um relacionamento, de ter relações, é melhor que vocês casem, porque tendo essas relações, não estando casados, é prostituição. Ok? É prostituição. Então, prostituição não é só vender o seu corpo, mas sim se relacionar com outra pessoa sem nenhum traço de compromisso. Olha só.
No próximo preceito que eu quero falar, que era o 2, né, mas eu falei o 3 primeiro porque vem nos primeiros versículos, o modo como você se veste pode ou não pode ser aprovado. O modo como você se veste pode ou não pode ser aprovado. E isso vale para os dois lados, tá bom? E eu separei o versículo aqui, o versículo 4, né, de 1 Coríntios 7, ó, que diz assim, olha, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Ou seja, quem manda no seu corpo não é você, é o seu marido. Ah, mas e o meu marido? Quem manda no corpo dele? É você. Quem manda no corpo do seu marido é você, quem manda no seu corpo é o seu marido. Ou seja, se você está se vestindo da forma que o seu marido não se agrada, se você está agindo da forma que o seu marido não se agrada, você está errado. Da mesma forma, se o seu marido não está agindo da forma que te agrada, ele está errado. Os dois estão em pecado se houver o erro dos dois lados. Então, é necessário que haja uma concordância, é necessário que haja uma tolerância, um respeito entre os dois. E o modo como a gente nos vestimos pode ser aprovado e pode não ser. Ou seja, se você chegou para o seu marido, eu vou ali, eu vou no shopping, né? Vamos por um exemplo. E você está se vestindo de uma forma que ele considera deselegante. Se ele falar, meu amor, troca essa roupa, você é obrigado a trocar. Da mesma forma, se ele estiver saindo para ir ao shopping e você vê que a roupa dele não está legal, que ela ignora ou desrespeita algum preceito bíblico, você tem total direito de dizer a ele que não se vista dessa forma. Total direito de indicar a ele que troque de roupa. Correto? E vamos lá. Quarto preceito que eu queria deixar claro aqui é: você jamais estará no top 1 quando você namorar ou se casar, né? E isso vale para os dois lados, tá bom? Tanto para homem quanto a mulher. Seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada, jamais estarão em primeiro lugar. Isso como assim, Júlio César? A palavra de Deus nos diz assim: deixará o homem a sua mulher, deixará o homem a sua mãe e unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Sim, a palavra de Deus realmente diz isso. Só que a palavra de Deus não diz em um momento que a mulher tem que estar em primeiro lugar. Pelo contrário, olha só o que a palavra de Deus diz. Aqui no livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 32 ao 35. E bem quisera que que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e em como há de agradar ao marido. Digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma, né? Esse texto em específico, está falando do fato de que ao você se relacionar com alguém, ao você assumir um relacionamento, você tem que ter total dedicação ao seu marido. Mas, essa dedicação não pode violar nenhum preceito bíblico. Essa violação não pode estar acima da vontade de Deus, acima da palavra de Deus. Ou seja, sempre você tem que colocar os seus compromissos com Deus em primeiro lugar. Eu quero sair com o meu namorado, mas tem culto na igreja dele. Você não pode deixar de ir na igreja só por causa que seu namorado ou sua namorada está querendo sair. Porque isso viola o preceito bíblico de dedicação a Deus. Você tem que se dedicar inteiramente a Deus. Você tem que ter um compromisso com Deus. E a partir do momento que você deixa de ter um compromisso com Deus para se dedicar ao seu companheiro, sua companheira, você está deixando de ser um cristão ou uma cristã. Correto? E por último, eu queria... Essa frase aqui, ela resume bem a função da mulher cristã.
Diz assim, ó, seu principal dever é encorajar o seu marido, admoestar a sua família e edificar a sua casa. Encorajar seu marido. Eu acho que a palavra por si só já diz muita coisa, né? Apoiá-lo, incentivá-lo. Ah, mas o meu marido, ele tá querendo falar da palavra de Deus? Manda ele ir. Incentive. Ah, mas o meu marido, ele... o meu amigo me chamou para uma festa da filha dele e o meu marido, ele foi convidado para pregar em uma igreja. Vá com seu marido. Incentive, esteja do lado dele, para que ele saiba que ele casou com a pessoa certa, que ele se relacionou com a pessoa certa. Admoestar a sua família. Admoestação. Muita gente confunde o significado dessa palavra. Mas o significado de admoestar se resume em você alertar as pessoas à sua volta sobre o erro, sobre o pecado. Quando você vê alguém em pecado, é necessário que você alerte. Jamais acuse. Alerte quem está em pecado, para que ele venha se tocar da situação que ele está vivendo e venha se conscientizar de que é necessário haver uma mudança. E edificar a sua casa, né? Eu acho que não tem muito segredo, é você ter compromisso com Deus, é você se dedicar a Deus, é você não viver nas fofoquinhas, né? Como é muito comum a gente ver, principalmente entre as mulheres. Algumas funções a serem exercidas por mulheres dentro da igreja. Eu separei 3 principais. Você pensou assim, nossa, ele vai mostrar umas 10, 15, mas não. Só separei 3 principais. Lembrando que essas funções que eu separei aqui são bem comuns e dentro das igrejas pentecostais, é claro, né? E eu separei 3 aqui, olha. A primeira é obreira. Eu acho que é uma palavra bem rústica, assim dizer, obreira, tá? Mas não. Basicamente é auxiliar na igreja, né? É a mesma função do famoso cooperador, né? É auxiliar na igreja, está sempre presente, ajudando, né? E assim. Número 2, missionário. Basicamente a função da missionária é transmitir a palavra, falar do amor de Deus e de todos os meios de comunicação possível, seja qual for eles, seja qualquer um que for. E o número 3, tesoureira, basicamente administrar as finanças da igreja. É uma função que pode ser designada por mulheres, mas também pode ser designada por homens. E quais são as exigências, Júlio César, para poder exercer a função de tesoureiro ou tesoureira? Ser cristão. Ser cristão, fiel, sincero, jamais mentindo ou omitindo, né, informações. É essa que é a exigência para exercer essa função. E uma das dúvidas, eu recebi algumas dúvidas, mas eu separei uma dúvida aqui da Daiane, que ela perguntou assim, lá pelo Instagram. Como uma mulher cristã deve se comportar na igreja e o que ela precisa para ser uma mulher de valor? Aqui, finalizando esse vídeo, eu vou responder a pergunta dela e vou deixar claro 2 pontos. Primeiro ponto, comportamento. Olha só. Roupas que não mostrem muito o corpo e nem sejam apertadas para provocar o desejo masculino. Eu sei que você está pensando assim, nossa, mas só porque um homem vai me desejar eu não posso usar, então só por causa disso? Mas eu queria fazer uma mençãozinha aqui para você de que quando você provoca o pecado de alguém, você também está pecando, sabia? Então, tipo assim, quando a mulher usa roupas apertadas, ela está cometendo o pecado da lascívia. Ela não vai pagar só pelo seu pecado da lascívia, como também vai pagar pelo pecado de sensualizar para chamar a atenção de outros varões. Então, também se encaixa como outro pecado o fato de você despertar o desejo dos outros homens com suas vestes. E na maioria das vezes esse despertar do sentimento masculino é proposital, né? Com todo respeito, mas na maioria das vezes é proposital. As meninas fazem realmente de propósito para chamar a atenção. E eu não estou falando que são todas, mas a grande maioria. E eu sei que tem gente que só quer usar sua roupa, eu só quero me vestir do jeito que eu quero. Mas se você sabe que o modo como você se veste vai fazer com que outras pessoas pequem, é melhor que você não faça isso. É melhor que você não siga esse caminho, sabe? Então, assim,
Vamos lá. No número 2, eu queria ressaltar quando ela fala assim, de valor. Qual o valor da mulher? Onde que se encontra o valor dela? O valor de uma mulher não está no seu cabelo, no seu rosto, nem muito menos em joias, né? Muito menos em joias, mas em seu coração. E o fato mais importante, uma mulher de valor jamais se vende ou despreza os ensinamentos de Jesus. Então assim, olha, uma mulher que quer ser valorizada, ela tem que se dar ao seu devido valor. Uma mulher que quer ser valorizada, ela jamais vai sair por aí mostrando seu corpo. Uma mulher que quer ser valorizada não vai se entregar para o primeiro moço que aparecer. Uma mulher que quer ser valorizada, ela busca seguir os preceitos e os ensinamentos que foram passados por Jesus Cristo. A mulher cristã, ela obedece à palavra de Deus. E é assim que ela se torna uma mulher de valor. Para se tornar uma menina, uma mulher de valor, é necessário que nós venhamos basear cada uma de nossas atitudes nesse livrinho, Bíblia. Eu gostaria de agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho longo, né? Tá aí pegando 26 minutos já de vídeo. Quero agradecer a cada um que se fez presente. Deixe o seu like, galera, se inscreva, porque isso só me incentiva a fazer mais e mais vídeos para poder ajudar os jovens e as jovens cristãs a encontrarem o seu propósito, encontrarem o seu caminho. Obrigado por tudo, fique com Deus. Até a próxima.